Boa noite a todos e a todas. Acho que vou bater palma para vocês também, né? Porque eu vou dizer que eu sempre admiro muito as pessoas, em especial os empresários, que tiram esse tempo para se reciclar, para estudar seu negócio. Eu digo que a palavra fundamental para a gente é estudar o nosso negócio, algo que a gente deve estar fazendo, tem que fazer parte do nosso DNA, o estudo e o planejamento, que eu vou falar sobre daqui a pouco, da importância sobre isso, porque primeiro eu gostaria de lembrar, eu vi que algumas pessoas conhecem esse símbolo aqui. Quantos conhecem esse símbolo? E quantos não conhecem? Bom, beleza. Acho que é um símbolo muito importante na minha vida, que é o símbolo do administrador. É o símbolo da ciência da administração. E setembro é o mês do administrador. Acho que é uma profissão. Como profissão, nós não somos tão valorizados e tão reconhecidos como deveríamos, porque no dia 9 de setembro agora, nós, administradores, comemoramos 58 anos de reconhecimento de uma profissão. E eu digo que ela é a mais importante das profissões. E por que ela é a mais importante das profissões? Porque a administração está em tudo. Todo mundo administra, né? Todo mundo administra. E transformar algo que faz parte da nossa vida, que é administrar, a gente administra N coisas que a gente tem diante dos nossos desafios diários. E transformar isso em uma ciência, acho que foi o grande desafio. É uma ciência muito nova, né? É uma ciência do século XX. Né? Assim, a gente tem um grande guru que muito constituiu os princípios fundamentais da nossa administração, um cara chamado Peter Drucker. E Peter Drucker, eu digo que a frase que eu mais guardo deles, e aí eu gostaria de colocar isso como a primeira reflexão para vocês hoje, é de que não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. O que existe, na verdade, são países bem administrados e países mal administrados. Porque é a qualidade da administração pública que faz com que a gente possa ter países desenvolvidos ou não. E se nós formos fazer um olhar histórico, nós percebemos que isso realmente aconteceu na história da humanidade. Se nós tivemos os Estados Unidos se transformando como a maior potência econômica do século XX e transformando isso também em qualidade de vida para os seus habitantes, foi graças ao desenvolvimento da ciência da administração e da aplicação dessa ciência na área pública. Como é que eu vou passar isso aqui? Pode deixar sozinho. Pronto. Pode passar ali no... Seta do lado. Descendo? Pronto. Pode descer. Ok. Vai fazendo. Achou? Achei. Tá sendo transmitido aqui, viu? Acho que fica... Melhora. Se pudesse tirar aquele negócio ali. Mas basicamente vocês viram, só para reforçar um pouco sobre a administração, aquele símbolo ali que estava colocado no primeiro slide, ele é um emblema formado com setas ou flechas e triângulos a partir de um quadrado. E ele tem um significado de meta comum e organização. Então, quando você vai pensar na palavra administração, você deve sempre pensar em metas comuns e organização. As coisas têm que estar direcionadas para o mesmo caminho. Todos devem estar trilhando o mesmo caminho quando a gente fala da administração. Isso aqui não está muito bonzinho de passar, não, né? Então, cadê? Então, basicamente isso, se eu disser que eu sou
Ah, beleza. Agora está melhor, só que... Só subir aqui. Beleza. Agora. Ficou, ok. Então, a partir de... Meu nome é Ibn Pinto e a partir de 30 anos de história fazendo gestão de empresas e sendo administrador de empresas, então eu sou administrador há mais de 30 anos e pratico diariamente a administração, inclusive fui professor universitário durante mais de 20 anos e a partir disso aí eu desenvolvi minha vida, eu vou dizer, quebrando um grande paradigma, porque existe um paradigma dentro da sociedade de que ter sócios é muito difícil. A gente tem, inclusive, existe um livro editado que diz, socorro, eu tenho um sócio, mostrando que as dificuldades dos relacionamentos de sociedade. Mas eu vou dizer, desde muito cedo na minha vida empresarial, eu enxerguei isso de uma forma completamente diferente. Eu enxergo que ninguém consegue fazer tudo sozinho. E quando a gente tenta, por mais que a gente tenha consciência de que... Segundo, eu nem consigo fazer tudo sozinho, até consigo, né? Eu digo, a gente não consegue fazer bem feito, porque eu não sou bom em tudo, né? Cada um de nós, quando nós fazemos as nossas reflexões, quando nós fazemos os nossos estudos, nós descobrimos e nós percebemos, nós temos mais facilidade para fazer uma coisa do que para fazer outra coisa. Eu sempre coloco que dizer, é muito raro a gente conseguir enxergar um profissional da área comercial que seja extremamente habilidoso, extremamente competente e que ele consiga replicar essa sua qualidade de profissional na área administrativa. Então, comecem a perceber isso. Você dizer, ó, vai lá na tua empresa, volta um pouquinho e diz, aquele camarada que é muito comercial, tem um excelente comercial, vende como ninguém. Olha como é que ele administra as vendas dele. Normalmente eu digo que o comercial ele é aquele trator que sai espalhando tudo e depois o administrativo sai passando para ir juntando aquilo que ele espalhou. Então, como eu sempre enxerguei isso, eu sempre disse que as pessoas precisam se complementar. E eu fui buscando isso, eu vou dizer, de uma forma empírica, né? De uma forma empírica, foi acontecendo e eu fui construindo negócios em sociedade. Eu construí tantos negócios em sociedade, não digo que... Eu vou dizer que eu tenho hoje 26 negócios em sociedade, com 28 sócios diferentes. Mas eu já tive mais de 50 negócios anteriores, com sócios, sem sócios, de diversas formas, negócios que deram certo e muitos negócios que deram errado. A partir daí, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco. Mas antes disso... Só aperta aí. Hein? Antes disso, eu gostaria de provocar um pouquinho vocês que estão aqui para saber de que forma vocês estão administrando os negócios de vocês. Se vocês estão administrando o negócio de forma científica ou de forma empírica. Porque muitas vezes eu administro, eu chego na minha empresa e eu vou tocar meu negócio. Muitas vezes dá certo, muitas vezes dá certo. Mas eu digo, boa noite, com certeza, se nós adicionarmos a ciência da administração dentro de cada um dos negócios, eu tenho certeza que vocês vão poder dar passos maiores e, muitas vezes, passos mais suaves. Porque eu tenho certeza também que cada um já passou alguma dificuldade, algum perrengue, alguma situação imprevista dentro do negócio
que poderia ser imprevista e desconfortável, que poderia ser evitada se a gente tivesse aplicado a ciência da administração. Eu volto a lembrar, então aqui estão quase todos nos negócios, ainda falta algum aí que tem uma desatualização, mas eu hoje atuo, o segmento onde nós, do Grupo J. Pinto, somos mais conhecidos, somos postos de combustível. Nós temos 10 postos espalhados no estado de Alagoas, né, de Maceió, Barra de São Miguel, São Sebastião, Arapiraca, Santana e Maravilha. Tem revenda de gás de cozinha, a gente trabalha com distribuição de baterias e lubrificantes, tem entretenimento, tem uma arena de beach tennis que a gente tem, temos também empreendimentos imobiliários na área de loteamentos. E agora, mais recentemente, a gente também entrou na área de saúde e somos sócios de uma clínica e de um laboratório. Então, eu tenho uma bela diversidade nas minhas atividades, que eu também vou buscar naquela máxima de que a gente nunca coloque, que eu vou recomendar a vocês, de nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto. Mas é um desafio para que, na área de vocês pensarem em sociedade, de dizer, existem muitas, principalmente porque nós não temos essa cultura vamos falar de dividir, né? Então, acho que o primeiro impacto que nós temos quando a gente fala em sociedade é o medo de dividir e o medo de compartilhar, né? Apesar de que aí o recado que eu tenho para dizer a vocês, ou a lembrar a vocês, que nós estamos cada dia mais vivendo num mundo de compartilhamento. Então, o mundo não é mais um mundo fechado, é um mundo de compartilhamento. A gente tem visto exemplos de, por exemplo, só dizer de algumas dos grandes negócios que foram disruptivos e mudaram a história de alguns segmentos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o Airbnb, que tem mais hoje, nós temos mais leitos de Airbnb do que em hotéis. Hoje no mundo, a Airbnb tem mais leitos do que os hotéis. Isso é o quê? É o compartilhamento. É aquela pessoa que tem um determinado imóvel e ele compartilha com muitas outras pessoas. E aí é o que eu digo, quero alertar de que aquelas pessoas que ainda têm alguma resistência com o compartilhamento, preparem-se que o mundo é do compartilhamento. Então, basicamente, esses são os meus negócios e a minha reflexão que eu tinha colocado para vocês de administrar. Todos vocês administram seus negócios. Não quero que ninguém me responda aqui hoje, mas eu quero que vocês levem para casa e digam, eu estou administrando o meu negócio como ciência ou estou administrando empiricamente? E aqui eu resolvi hoje trazer dois grandes conceitos da administração, da ciência da administração, que eu trouxe para vocês. Vou falar um pouco sobre cada um deles e recomendar que aqueles que ainda não se utilizam da ciência da administração dentro dos seus negócios, possam fazê-los a partir de amanhã. O primeiro, provavelmente o Alcemir, em algum momento, pode até ter apresentado essa figurinha para vocês, ou essa ferramenta para vocês, que é o PDCA. PDCA nada mais é do que como eu coloquei aqui anteriormente, a ciência da administração é uma ciência nova, desenvolvida especialmente no século XX e desenvolvida muito nos Estados Unidos. Então, os nossos conceitos, eles vão ter muito do conceito americano e nós vamos usar muitas vezes palavras em inglês para poder implementar a ciência da administração. E esse aqui é um exemplo que é Plan, Do, Check and Act.
Então, mas simplificando ou trazendo para a nossa linguagem, é planejar, fazer, checar e agir. Então, esse é um contínuo da nossa ciência da administração e de que eu quero deixar para vocês aqui de dizer, olha, tudo começa com planejamento. Então, o primeiro recado aqui é dizer, nunca iniciem nenhuma atividade, nunca iniciem nenhum negócio, nunca façam nada de novo sem planejamento. E nós, eu estou dizendo que nós empresários, nós temos um dia a dia muito movimentado, que nos exige muito, e se nós não tivermos a disciplina de parar e nos conscientizarmos de utilizar determinadas metodologias ou ferramentas, o negócio consome a gente, o cotidiano nosso nos consome e nós não paramos para fazer isso. Então eu digo, esse é um conceito que eu digo, olha, façam com tudo o que vocês puderem fazer. Eu preciso planejar, eu preciso executar, né? Eu preciso fazer, eu faço o meu planejamento, eu coloco tudo em prática, depois eu preciso checar ou eu preciso avaliar aquilo que foi feito, né? Se os esforços, se as energias que eu direcionei para aquela atividade estão de acordo com aquilo que eu planejei. Porque eu sempre penso, eu digo que todo mundo faz planejamento, mesmo sem querer, né? Porque a gente diz, todo mundo administra dizendo, eu quero chegar em determinado lugar. Todo mundo tem um sonho na vida. E eu tenho que dizer, só que eu preciso planejar para dizer, o planejamento é, na teoria, como é que eu faço para sair daqui até o meu objetivo? E eu tenho que escrever quais são os passos, pelo menos na teoria, de que isso vai acontecer. Eu sempre gosto de lembrar. O que é que acontece do planejamento para execução, ou do planning para o do? Uma vez na Copa de 62, o técnico da seleção brasileira chamou Garrincha, que era o nosso jogador mais habilidoso. Ele disse, Garrincha, você vai pegar a bola ali no meio campo, você vai driblar 3 zagueiros, 3 defensores, vai para a margem do campo e dali você cruza a bola que Pelé vai estar ali para cabecear. Aí ele chegou e disse, você já conversou com os russos? Que os russos eram os adversários, né? Então, muitas vezes, no nosso planejamento, a gente precisa conversar com os russos, né? Eu preciso saber se os russos vão estar ali cumprindo o papel dele. E o que é que vão ser os russos? São os cenários, são as mudanças, são os concorrentes, existem diversos players no mercado, né? De quando você vai fazer uma avaliação de cenários, tanto do seu ambiente interno, né? Se você tem a capacidade dentro do seu negócio de implementar tudo aquilo, porque muitas vezes você faz um planejamento, o Alcemir está aqui, ó, ele planejou vir para uma nova sede, então tem uma série de requisitos a serem cumpridos até ele chegar e ter um ambiente como esse para proporcionar para os seus mentorados. Então, precisou contratar um monte de gente, a engenharia, a pintura, a hidráulica, a lógica, né? Que hoje tudo tem lógica, né? Tudo tem. Se o cara vai fazer, eu digo, a gente muitas vezes vai hoje fazer uma obra e ainda se esquece hoje de fazer o planejamento da tecnologia da informação. Então, imagino que hoje a gente ainda enxerga chegar em determinados ambientes quando você diz, eita, esqueceram simplesmente os cabos de lógica.
E nada funciona sem internet hoje. Qual o negócio de vocês? Alguém aqui tem algum negócio que funciona sem internet? Ninguém. Então, imagine o que é você, hoje, fazer um planejamento de uma construção sem fazer o planejamento da tecnologia da informação. Então, isso pode ter certeza que ainda acontece e muito. Então, fazer o planejamento, executar, checar e avaliar. Esse é um trabalho constante do administrador. Então, o administrador não pode viver sem o seu PDCA. Então, para aqueles que ainda não tinham isso na sua rotina, eu vou pedir a vocês, dizer, olha, a partir de amanhã você diz, eu vou andar com o meu PDCA juntinho de mim. Ele tem que ser um fiel companheiro na minha vida. Ok? E a outra ferramenta que eu gostaria de trazer para vocês é também, por conta do desenvolvimento da ciência da administração. Isso em inglês é o Balanced Scorecard. Mas o Balanced Scorecard, ele, basicamente o recado que também um outro, eu vou dizer que a vida nos convida a pensarmos muito sobre a parte econômico-financeira. E muitas vezes, quando nós fazemos uma reflexão do nosso papel de gestor de um negócio, a gente se vê muito preso exclusivamente a dizer, ei, eu só estou conseguindo tratar do meu econômico-financeiro. E o Balanced Scorecard é um instrumento que diz, ei, a sua vida, a sua empresa, o seu negócio é muito maior que isso. Cuidado de dizer, você não pode se prender apenas a indicadores econômicos financeiros. Então ele disse aqui, ó, basicamente, ele divide também em 4 quadrantes a nossa empresa, que ela fala ela nunca esqueça, eu digo, ó, a gente também não, eu vou dizer, não sei que palavra, mas tá bom, a gente não pode ser inocente de começar a dizer, a gente não pode se prender aos indicadores econômicos financeiros. Mas, por outro lado, é ali onde lhe dá o sustento, né? Dizer, nem só do pão vive o homem, mas o homem vive do pão. Então, no momento em que você não consegue atender aos seus indicadores econômicos financeiros, existe uma tendência de que eles desequilibrem todo o restante da sua organização. Acho que vocês não, mas eu já passei muitas vezes de dizer, bicho, e aí, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu não vou conseguir pagar minhas contas. Se alguém aqui, em algum momento da vida passou por isso, eu tenho certeza que vai lembrar que no momento em que a gente, como empreendedor, olha e dizer, eu não vou conseguir pagar minhas contas, isso consome uma energia da gente. Você diz, eu não consigo fazer outra coisa, porque eu fico travado no meu econômico financeiro. Então, por isso que eu digo, tudo começa no econômico financeiro. Então, a base para você ter um negócio sólido, você tem que pensar que o negócio tem que ter uma sustentação econômico financeira. Mas aí a recomendação da ciência da administração é dizer, a sua empresa é muito maior que isso. Muito cuidado para que você não fique o tempo todo preso no econômico financeiro. Então, você tem que ter aprendizado constante, então você tem que medir e criar indicadores de desenvolvimento, de conhecimento dentro do seu negócio, né? Então, o negócio tem que ter, conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para a empresa. Então, fazer o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores é fundamental para a sustentabilidade do seu negócio. Você tem que estar olhando para o mercado. Eu vou dizer que o papel de nós, administradores e gestores estratégicos, existe um cara chamado Pareto, né?
Não sei se você já ouviu falar em Pareto. Pareto, eu vou resumir, ele só disse, olha, tudo na vida da gente é 80-20. Pode começar a procurar. E aí eu vou deixar uma reflexãozinha para vocês hoje. Sabe o que acontece quando a gente não é disciplinado na gestão do nosso negócio e na gestão da nossa vida pessoal? É dizer, é muito provável que você passou 80% do seu tempo hoje com coisas que são 20% pouco importantes para você. Se você não for disciplinado e estiver focado, você vai gastar 80% do tempo em atividades que só geram 20% do seu resultado. E o contrário, quando vocês voltarem, verifica se 20% dos seus clientes não trazem 80% do resultado do seu negócio. E que 80% dos seus clientes só trazem 20% do resultado do seu negócio. Então, criem uma lista de clientes ABC. Tenham uma lista de clientes ABC. Porque, existe uma linha de pensamento que a gente deve tratar todo mundo igual. Eu não sou dessa linha de pensamento. Eu digo que a gente tem que tratar todo mundo diferente. Por quê? Porque todas as pessoas são diferentes. Eu vou ser muito mais justo se eu tratar cada pessoa da forma que ela for. Então, façam isso com seus clientes. Não se iludam nessa de dizer, eu tenho que tratar todo cliente por igual. Não, porque cada cliente tem necessidades diferentes. Se eu tratar todo cliente por igual, eu só vou oferecer cafezinho com açúcar. E hoje eu já tenho 20% dos meus clientes que querem cafezinho sem açúcar. Eu estou fazendo correto se eu tratar todo mundo igual? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Então, sim, mas o que eu ia dizer é que nós devemos, aí eu digo, olha, dedica 80% do seu tempo olhando para fora da empresa e 20% do seu tempo olhando para dentro da empresa. Então, eu digo, olha, dedique 80% do seu tempo pensando no mercado mais do que nos processos internos. Que os processos internos são fundamentais, né? Então, processos internos são fundamentais. Mas esses são mais estáveis. E nós, gestores estratégicos, devemos estar de olho e sintonizados com aquilo que é mais dinâmico, aquilo que pode realmente provocar grandes mudanças no nosso negócio. Mas, porque os processos internos, você vai ali, padroniza e normalmente você consegue, com algumas revisões, né, gente? E cada processo tem uma periodicidade de revisão diferente que você implante dentro do seu negócio. Então, o recado do BSC basicamente é isso. É dizer, a sua empresa é muito maior do que um econômico financeiro. Pense no mercado, pense nos processos internos e pense em aprendizagem. Defina indicadores que você vai acompanhar através disso. 80% do mercado e 20% do processo interno, ou seja, pense 80% para fora da sua empresa e 20% do seu tempo para dentro dela. Passou não. Bom, e aí como eu comecei aqui no início da nossa conversa, ao longo dos meus mais de 30 anos aí apesar de ser tão jovem, então, nem parece, né? Meus mais de 30 anos de atuação empresarial, eu desenvolvi uma metodologia para negócios em sociedade. E que hoje eu digo que essa metodologia que foi desenvolvida para negócios em sociedade, ela também se adapta a negócios individuais. Então, basicamente, eu construí uma metodologia que ela tem 4 grandes pilares. Um acordo societário,
um padrinho, uma AGM e uma evolução, que ali está errado, é patrimonial. Então, o que é que acontece? Use tecnologia. Hoje, os meus 26 negócios, eu recebo, por exemplo, eu vou começar ali com a evolução patrimonial, eu recebo a minha evolução patrimonial todos os dias aqui no celular. Os 26 negócios têm que chegar aqui, todos os dias eu tenho que saber qual foi o lucro que eu apurei naquele dia. Todos os dias eu recebo isso. Então lembra lá do aspecto econômico-financeiro? Então, você tem que ter um pilar econômico-financeiro, né? Então, na sua empresa, e aí eu digo que eu sei que ninguém nessa sala acontece com ninguém, mas eu tenho certeza que em determinados locais que eu chego, se eu perguntar à pessoa qual foi o resultado do seu negócio no mês de agosto, a pessoa não sabe. E dizer, qual foi o resultado do seu negócio de ontem, quarta-feira, qual foi o resultado do seu negócio? As pessoas também não sabem. E quando eu não sei qual o resultado do meu negócio, como é que eu tomo decisões baseadas nesses resultados? Esse é um desafio. Então, por isso que eu digo, apurem o resultado dos seus negócios. Eu digo, depende. Eu digo, os meus negócios, por serem negócios mais analógicos, são negócios, a grande maioria dos meus negócios são negócios com pouca sazonalidade. Então, existem alguns aspectos que facilitam eu ter uma apuração diária do negócio. A evolução patrimonial é uma ferramenta que foi inspirada e baseada no balanço patrimonial, e ela tem muitas características do balanço patrimonial, mas ela é puramente gerencial, porque a gente sabe que nem tudo que você enxerga na contabilidade das empresas, ela é uma fotografia fidedigna do que acontece no negócio. Nem sempre a gente consegue traduzir para a contabilidade aquilo que realmente acontece no negócio. Além do que, existe um time. Daqui que a contabilidade... Agora eu vou desafiar. Quantos de vocês... Alguém de vocês aqui apura o resultado do negócio mensalmente com a contabilidade? São casos raros. São casos raros. Então, se eu não apuro com a contabilidade, eu preciso apurar gerencialmente, pelo menos, esse resultado do negócio. Porque, se perguntar quanto foi que eu ganhei e eu não sei quanto eu ganhei, como é que eu faço o meu planejamento orçamentário se eu não sei quanto eu ganhei? Pergunta para a gente refletir. Por isso, a criação desse pilar dentro da ferramenta, que é a evolução patrimonial. Então, basicamente, primeiro, tudo precisa ter acordo societário. Mais uma vez, o acordo societário é uma ferramenta que ela foi inspirada no... Não é isso? Quando eu vou abrir um negócio, eu faço como? Eu preciso de um contrato social, né? E o que é um contrato? A definição de contrato, o conceito de contrato um contrato é um acordo que reflete a vontade das partes. Mas você sabe como é que o pessoal, muitas pessoas fazem aí? Ligam para o contador e dizem, eu estou querendo abrir uma loja, faça um contrato social para mim aí. A gente terceiriza o contrato social. Vou dizer que, infelizmente, vou usar Pareto e dizer, mais de 80% dos contratos sociais não representam a vontade entre as partes. Representa apenas o cumprimento de uma obrigação legal que a gente transfere para um contador ou para um advogado. Dependendo do segmento da empresa, a própria junta comercial, com a informação que a gente alimenta, já traz o contrato, o modelo do contrato, que é extremamente básico, que é o essencial. Mas para fazer um contrato realmente específico, com cláusulas determinadas, o empreendedor tem que entrar em contato com o contador e especificar direitinho o que precisa, ou até mesmo contratar um advogado, né, para que faça o trâmite dependendo da sociedade. Perfeito.
Mas normalmente a gente ou não tem tempo, ou não tem paciência, ou não tem nada disso. Ei, faça aí, bicho, faça aí. Eu não, resolva para mim, faça aí. Eu não vou perder tempo com isso aqui não, que o meu negócio é comprar e vender. Eu tenho que comprar e vender, tenho que comprar e vender e acabou. Eu não tenho tempo para mais nada, só tenho tempo para comprar e vender e acabou. Então, resolva isso aqui para mim. É bem assim. Mas o que eu estou dizendo é que a gente deve, eu digo, mas aí eu peguei o contrato social e transformei em acordo societário. Que eu digo, o meu acordo societário é um lugar onde pode tudo. Você deve colocar tudo o que você espera no negócio, tudo que você disser. O que é que você vai entregar ao negócio, o que é que você espera receber do negócio ali, tudo deve constar no seu acordo societário. E, mais do que isso, tem que ter um negócio chamado regra de saída. Dizer, que essa é uma pergunta que mais de 80% não faz, mas a gente tem que se preparar também para que se o negócio não der certo, como é que vai ficar? Eu vou dizer que mais de 80% das pessoas, na hora de construir um negócio, vamos nem conversar sobre isso, não dá certo não, tem que dar certo, porque isso vai evitar muitos problemas caso o negócio não dê certo. Tanto se for com sócio, eu digo, olha, por que é que a minha metodologia ela se aplica tanto no negócio de sociedade como no negócio individuais? Eu digo, olha, no mínimo, você precisa fazer um acordo societário entre sua pessoa física e sua pessoa jurídica. O que é que você, como pessoa física, vai entregar à sua pessoa jurídica e o que é que sua pessoa jurídica vai entregar a você? Recomendo que faça um exercício, eu acho que vai ser bem interessante. Um exemplo disso também é a questão do segmento. Por exemplo, eu entro em sociedade contigo para vender óculos. Você passa um ano comigo. Ano que vem você não quer mais sociedade comigo, abre uma ótica do lado da minha, sabe meus fornecedores, sabe onde eu compro. Né? Então é meio que vira um concorrente e um cara que era o seu sócio. Por quê? Porque não tinha cláusulas no contrato especificando multa, penalidade, enfim, que poderiam ser evitadas. Que normalmente nós não fazemos isso. Mas no acordo societário tem que dizer, e se não der certo, como é que fica? Essa é a grande pergunta. E se não der certo, como é que fica? Recomendo que se inscreva. A outra é um padrinho. O padrinho é uma inspiração que me veio da Igreja Católica que eu digo, eu fui muito feliz, mas eu vejo que praticamente o padrinho era alguém que deveria lhe conduzir, lhe orientar e facilitar os seus caminhos. Se a gente for refletir qual foi o papel dos nossos padrinhos, a gente começa a enxergar que muito pouco eles fizeram disso. E aqueles que, por exemplo, como eu, que tive o privilégio de ter padrinho que fez isso comigo, eu sei a importância que ele teve na minha vida. E aí eu consegui enxergar que também dentro das organizações é importante que a gente tenha um padrinho. Um padrinho é alguém que a gente pode confidenciar, é alguém que a gente pode, especialmente nas relações que tem sócio, né? Nas relações que tem sócio que eu posso usar o padrinho como aquela pessoa que pode fazer com que os nossos conflitos não se transformem em confrontos. Eu sou de uma corrente da ciência da administração de que diz que os conflitos eles são bem-vindos, que são os conflitos que nos fazem evoluir e que muitas vezes nos fazem revolucionar um negócio. Mas quando a gente não trata adequadamente os conflitos, existe uma tendência deles se transformar em confronto. O conflito nós temos uma opinião diferente sobre isso, sobre uma tomada de decisão no negócio, especialmente numa tomada de decisão de investimentos. Eu quero comprar, você acha que a gente deve alugar, que o momento do negócio um é de comprar, outro é de alugar. A gente vai ter sempre um sócio mais patrimonialista e um sócio que quer girar mais capital, menos patrimonialista. E vai ter conflito nessa decisão. E esses conflitos são saudáveis, porque a gente une pontos de vista diferentes e busca uma solução comum.
E um padrinho muitas vezes pode ter esse papel. Mas quando acontecem os conflitos e eles se transformam em confrontos, que eu quero sabotar a decisão do meu sócio, e aí a gente vai começar a ter problemas enormes. Então, normalmente aí o que eu digo, e para quem não tem sócios? Modernamente criou-se o coach, né? E eu digo, todo mundo precisa ter um coach. Então, eu dei o nome do coach de padrinho. E dizer, padrinho é quem? É alguém que você tenha respeito, admiração e confiança. Busca essas 3 coisas. Tenha um padrinho para o teu negócio. Alguém que você possa... Porque a vida do empreendedor é uma vida hard, né? Ela é dura. E muitas vezes, até o peso das decisões, né? Bicho, eu tenho uma decisão importante para tomar no meu negócio e eu sou sozinho, eu não tenho ninguém para compartilhar. Eu digo, compartilhe. Eu digo, o mundo é de compartilhamento. Então, eu preciso ter alguém, um coach, um padrinho, dentro do meu negócio, alguém que eu possa ir buscar colocar meus pontos de vista para saber se existe também um olhar diferente sobre determinadas decisões. E esse padrinho, ele tem um papel fundamental voltou tudo. Vai. No quarto pilar da minha metodologia, que é a AGM. A AGM, ela segue um pouco lá, ela vai buscar lá no PDCA. A AGM é o local, é o último, quando a gente vai ver o pilar do PDCA, eu tenho planejar, fazer, avaliar e agir. Então, a AGM é uma avaliação de gerenciamento mensal. É o momento de você parar. Todo mês você precisa parar para avaliar o seu negócio. Vai lá, avalie os indicadores. Não comete o erro de não fazer planejamento. A AGM é um planejamento. É hora de eu avaliar e saber se tudo estiver conforme eu planejei, se tudo estiver... Eu não tenho nada a fazer. Vou fazer exatamente da mesma forma que eu estava fazendo. Mas, normalmente, a gente diz, olha, aconteceu isso que está fora da curva. Tudo que estiver fora da curva, a gente vai dizer, volta lá para o PDCA e diz quais são as ações corretivas necessárias para eu colocar esse indicador dentro da curva. Vou lembrar lá pelo BSC, quer dizer, não tenham apenas indicadores econômicos financeiros, que a gente tem uma tendência de só ficar enganchado no econômico financeiro. Eu tenho que pensar na aprendizagem, nos processos internos, no mercado, na minha imagem, na imagem do meu negócio. Tudo isso deve estar pontuado dentro dos seus indicadores. Então, basicamente são a minha metodologia do melhor sócio do Brasil. Ela tem essas 4 ferramentas que eu digo, apliquem no seu negócio. Busquem conhecer essas ferramentas e apliquem dentro do seu negócio, que eu digo que eu sou uma testemunha viva de que vale a pena isso. Né? Só eu vou dizer alguns benefícios, né? Por exemplo, vamos falar de... Quem tem sócio aqui? Alguém tem sócio? Não tem sócio? 2, 3, ok. Quem não tem sócio? Um monte de gente é empreendedor sem sócio, tira quantas férias por ano? Nem lembro quando eu tirei férias, pelo amor de Deus, não falo nem férias que eu não consigo, não. Mas eu sempre tento tirar 90 dias de férias por ano. Eu tenho tentado fazer 60 dias direto e depois fazer mais 2 de 15. Então, o sócio lhe proporciona isso. A metodologia lhe proporciona isso, porque eu divido a carga, eu divido resultados também, né? Não vou dizer que eu ganho um patrão, que o meu sócio é meu patrão, eu preciso prestar conta das minhas coisas, que essa culturalmente nós temos dificuldade, né? É natural da gente dizer, eu não gosto de prestar conta a ninguém, eu não gosto de dizer minhas coisas aos outros, mas quando eu tenho um sócio eu tenho que dizer, eu tenho que ter transparência, senão não funciona a sociedade. Mas
proporciona algumas coisas, como dizer, eu hoje fiz um planejamento, fiz acordos societários inteligentes que me permitem hoje, dificilmente eu não consigo fazer 90 dias de férias por ano. Então, isso é quase o cara ser juiz ou delegado para passar num concurso de juiz, né? Ou então ser deputado, tem outra coisa, eu trabalho de terça a quinta agora, então tá tudo certo. Então, só era isso, né? Tem mais alguma coisa? Então, eu queria só abrir para pergunta, que eu vim para conversar um pouco, falar um pouco sobre a minha vida, sobre a metodologia, sobre a ciência da administração, mas deixar vocês livres para fazerem perguntas. Qual foi o primeiro negócio do senhor? Meu primeiro negócio foi quando eu, sozinho, porque eu tenho uma história de empreendedorismo que vem do meu pai, né? Meu pai já tinha negócios lá em Santana do Ipanema, né? Eu sou de Santana do Ipanema, né? Vim puxando a cachorrinha de Santana para cá, mas meu pai já tinha negócios e a minha primeira experiência de negócio, eu vou dizer que é uma experiência extremamente desafiadora e que eu digo que a gente tem que se preparar muito e por mais que a gente se prepare, ela não é fácil, que é sucessão patrimonial. Então, meu primeiro negócio foi trabalhando com meu pai e penso que eu tinha 22 anos, já estava formado, estava terminando meu mestrado e vim para uma pequena cidade de Alagoas para trabalhar junto com meu pai, que sempre tocou o negócio dele do jeito dele, né? Então, o conflito de gerações, né? A gente sabe dos pensamentos diferentes. Então, o meu primeiro negócio foi posto de gasolina junto com meu pai. Lá em Santana, eu abri um negócio sozinho, que foi uma revenda de água mineral. Foi o meu primeiro negócio solo. Foi esse. Mas eu vim de negócios da família junto com meu pai. Nas suas sociedades, você usa quem para ser os seus padrinhos? Alguém específico, algum profissional ou algum parente? A gente busca entre os sócios uma pessoa de referência que a gente contrata como padrinho. O padrinho, inclusive, ele é remunerado. Então é um profissional que tem realmente uma visão de como melhorar e não um parente, né? Exatamente. Eu vou dizer que, preferencialmente, busque alguém que tenha o perfil de consultor empresarial para ser padrinho do seu negócio. E as férias, você tirava em 90 dias do seu primeiro negócio? Não! Isso é uma construção de longo prazo, né? Eu venho, acho que terceiro ano esse, eu tinha tirado um em 2017, eu tinha conseguido tirar umas férias, o desafio é você tirar de 60, né? Você tirar 3 de 10 ou 2 de 15 mais fácil, mas tirar uma de 60, eu tinha feito em 2017 e voltei, nos últimos 3 anos eu fiz 3 férias de 60 dias. Bota uma mochila nas costas e vai-se embora. Mas, é o que eu digo, outra coisa é o uso de tecnologia. Mesmo de férias eu recebo todos os meus relatórios, eu recebo tudo aqui, onde você estiver. Então, use a tecnologia ao seu favor. Aproveitando, é deixar aquele outro recado, dizer, olha, o mundo é digital. A gente não pode esquecer disso aí. Então, uma pauta nos meus negócios sempre como meus negócios são muitos negócios físicos, é dizer, como nós estamos implementando o digital dentro do negócio. Isso é pauta fixa. É dizer, como nós vamos conseguir transpor essa revolução com o menor impacto possível. Dizer, como a gente se comunicar com o nosso cliente, porque o cliente, infelizmente, a gente vê agora, né, quando você diz, de vez em quando você vê uma figurinha, né, um monte de gente na sala, foram visitar a avó, aí cada um no seu celular aqui, né? E ninguém. A gente quer se comunicar pelo celular hoje.
Então, comecem a pensar, dentro de cada um dos seus negócios, como você vai se comunicar com o seu cliente através do celular. Porque ele quer se comunicar com você com o celular. Então, o mundo é digital. Cuidado, mas também tenham cuidado para não querer ser digital demais. Tudo na vida da gente é equilíbrio. Tudo a gente tem que buscar equilíbrio. A minha mãe sempre diz, meus filhos, vocês comam de tudo, mas comam um pouco. A gente é desobediente, come muito, aí fica tudo gordinho. É uma situação. Licença, na verdade, depois da pandemia, se percebe que as pessoas ficaram muito acomodadas, né? No mundo digital, como você acabou de falar. Eu tenho muitas clientes que eu vendo que eu nunca nem vi elas. Elas são minhas clientes fiéis. Eu nunca vi nenhuma foto delas. Isso. É o comodismo de chegar até ela, né? Mas Eu creio que foi depois da pandemia que aconteceu isso. é lógico que a pandemia exerceu um papel fundamental nessa mudança de comportamento. Isso é uma mudança de comportamento. E é isso que a gente tem que estar atento. Quando eu digo a vocês que vocês passem 80% olhando para fora do seu negócio, olhando e que daqui a pouco o seu cliente de hoje vai e não vai mais usar o seu produto. Então, você vai ter que ver qual o ponto que ele vai mudar o comportamento dele, se você vai poder. E aí, provavelmente, o que eu lhe recomendo é cria novos produtos para atender, para você não perder, bicho. O mais difícil é você conquistar o cliente. Então, se o seu cliente tiver na sua base, veja o que é que você pode vender a ele. Mas essa mudança no comportamento do consumidor da pandemia, ela é muito importante, ela é muito relevante. E a gente tem que estar atento de que forma isso menos impacta o nosso negócio ou de que forma eu vou poder tirar proveito deles, né? De dizer, de que forma eu posso, se os meus concorrentes, que a gente sabe que dizer, concorrente não é mais aquele que trabalha no mesmo segmento seu. Às vezes o concorrente é um cara que concorrente é o quê? É o cara que divide o bolso do seu cliente com você, né? Basicamente é isso. Sabe, eu estava lendo um estudo do setor de atacadista de alimentos, dos grandes atacadistas. E existe uma preocupação de que um grande concorrente de todos nós aqui, sabe quem é o maior concorrente que surgiu nos últimos 2 anos para a gente, nós que somos do comércio? Hein? Não, quase isso. Não, a rede social, ela pode ser usada favorável a gente, né? Se a gente trabalhar bem a rede social, a gente pode até vender mais. Mas a concorrente se chama bets. Sabe o que é bet? Joguinho, minha amiga. Você sabe quanto o povo está gastando em joguinho e ele está tirando do nosso negócio. Ele está deixando de comprar a gente para poder jogar. Isso é uma preocupação. Esse é o vício que mais está tirando dinheiro de circulação do comércio é bets. É jogo. Aposta. Jogo de aposta. Então, essa é uma preocupação de mudança de comportamento de consumidor. E sabe a classe que é mais atingida? Quem tem cliente classe E está sabendo. Então, nós estamos vivendo um momento preocupante na economia por conta de início de endividamento da classe D e E por conta de desequilíbrio financeiro provocado por jogo de aposta. Por quê? O cara tinha seu orçamento ali certinho, começa a jogar, ele corta alguma coisa. Ele vai cortar a roupa, ele vai cortar não sei o quê. Daqui a pouco ele corta a comida. Ele vai comer menos por conta disso. E essa era a preocupação. Vicia. Eu, particularmente, nunca joguei, porque tenho medo dessas coisas, mas dizem que é muito viciante. Só mais uma dúvida enquanto você está... Não, estamos aqui. Eu tenho até às 9. Desculpa, eu tenho até às 9, porque eu vou para Maceió ainda. Eu pedi para o Alcemir e os buraquinhos que tem na estrada hoje, a gente tem que andar bem. A Luciane vai fazer pergunta, a gente ainda tem tempo, tá? Então aproveitem. É um bate-papo. A gente tem um momento aqui chamado hot set. Geralmente, ao final da aula, a gente
veio uma pessoa aqui na frente que faz um 97. Ah. Se alguém tiver sociedade, quiser falar também, quiser perguntar algo, até diferente, né? O Ibnel parece que tem 28, 26 empresas. 26 empresas com 28 sócios diferentes. Então, acredito que tem algo a agregar. Vai. Você estava falando, eu fiquei aqui pensando comigo como realmente gerenciar aquelas empresas com 28 sócios, né? Ah, é. Eu já tive uma sócia e algo assim muito surreal, complicadíssimo, porque existe muitos atritos ali. Como você expressou aí? Do seu ponto de vista, seria mais fácil você abrir uma empresa realmente com outro sócio ou você abrir filiais? Eu... Porque nem a MEC, né? Oi? Sim. Sim. Passam, né, filiais. Eu sou suspeito para responder essa pergunta. Brincadeira, não posso nem lhe responder de forma diferente. Com certeza eu só abriria negócio com sócio. Mas eu vou dizer aqui assim, a melhor coisa é você ter alguém que possa dividir a sua responsabilidade. Eu digo assim, a gente tem que lembrar outra coisa. Cada vez mais a nossa cabecinha é fraca. Então nós empreendedores, nós empresários, nós somos sempre alvos de... eu vou dizer, nós somos muito atacados todos os dias, todas as horas, né? Das preocupações que a gente tem com o nosso negócio, a gente tem preocupação com agora, a gente tem preocupação com o futuro do nosso negócio, a gente tem preocupação com o pós-venda do nosso cliente. Então, se tudo fica comigo, e é o que eu estou dizendo, o que eu coloquei aqui no início, quando fui defender negócio sociedade, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Eu sou bom em tudo. E na rede social, eu disse, a rede social é só uma desgraça. Pronto. Não é. E aí, a rede social é importante para o seu negócio hoje? Se não for, vai ser. Se você não... A virada da chave da mudança, a mudança no comportamento do consumidor faz com que a forma de você se comunicar com ele seja diferente. E a gente já viu, se comunicar digitalmente é um caminho sem volta. As pessoas querem se comunicar pelo... Eu vou dizer, eu tenho revendas de gás de cozinha. Eu tenho revendas de gás em que 20% da minha venda já é feita como você, no WhatsApp. O povo não quer mais ligar. O povo quer falar não. O povo quer no WhatsApp. Manda no WhatsApp, com a forma de pagamento. Tudo no WhatsApp. Ninguém... Por quê? Sabe? Mas se a gente disser, é vício, é não sei o quê. Não, sabe o que acontece? Nós somos múltiplos quando a gente está no WhatsApp. Você participa de reunião e usa o WhatsApp? Sim. Tu está aqui e daqui a pouco... Está vendo que eu posso fazer? O WhatsApp me proporciona estar em diversos lugares ao mesmo tempo. É tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. Eu preciso estar em diversos lugares. Eu preciso estar falando com a minha filha, eu preciso estar falando com o meu amigo, eu preciso estar não sei o quê. Eu marco a festa, eu marco um estudo, eu marco um negócio, eu compro. Eu faço tudo enquanto estou aqui. Então, eu sou múltiplo. E isso, eu digo, eu entendo perfeitamente. E a gente tem que entender e tem que... A grande palavra que a gente... O ser humano que sobrevive... A gente vai lá, teoria da evolução das espécies. Não é o mais rápido nem o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. Então, nas empresas é da mesma forma, do mesmo jeito que aconteceu com a teoria da evolução das espécies, acontece com as nossas empresas. As que vão ficar são as que melhor se adaptam, não são os mais fortes, não são os maiores, não são os mais ricos, não se preocupe se o seu concorrente é mais rico ou maior, mas não sei o que você não. É quem se adapta. Eu nunca vi nada parecido. Não é aqui não, ver, né, assim, tão de perto, realmente é algo muito inspirador. Obrigado. E eu tenho algumas ideias nesse sentido, mas achava tão absurdas que até me achava meio ridícula. Eu dizia, meu Deus, como é que eu não estou dando conta nem de um e eu acho que eu posso abrir outros, né? Isso. E assim, e eu realmente tenho esse entendimento. Eu não tenho a arrogância de achar que eu vou dar conta de tudo, muito pelo contrário. Eu não sou
uma dona de negócio centralizadora. Eu tenho esse problema com minha mãe também, porque minha mãe é de uma outra geração e ela é muito centralizadora. E a gente tem exatamente esse choque de ideias, porque eu digo, mãe, a gente precisa aprender a delegar, a gente precisa ver no outro o que ele tem de habilidade e somar o que eu tenho, né? E assim a gente constrói. E eu, assim, eu inclusive já tenho aqui em Ana Prata 2 pessoas que eu olhei e eu digo, meu Deus, será que é verdade o que eu estou vendo na minha frente? Essa pessoa que eu sempre sonhei em fazer isso aí, ela está tendo condições de efetivar. E eu pensei, né? Mas assim, a minha pergunta para você, o que eu fico pensando, né? Eu achei essas 2 pessoas que têm essas 2 coisas que eu sonho em fazer. Mas eu não conheço essas pessoas, né? E eu fico pensando assim, quais são as qualidades que eu poderia eleger nessas pessoas, que eu posso dizer assim, eu vou seguir aí nesse caminho e vou seguir. O que você tem assim em mente quando você decide, surgiu uma coisa para você fazer, né? Aí você leva em uma oportunidade. Isso, né? Você leva em consideração o que você... Para mim, em termos de negócio, o que é que eu enxergo nos negócios para eu querer transformar aquela oportunidade em uma realidade, futuro no mercado. Se eu enxergo, é um negócio de futuro, o primeiro crivo é um negócio de futuro, porque aí você tem que avaliar o cenário. Assim, avaliar cenários é fundamental, né? E saia com essa resposta. É um negócio de futuro? Se for, passo para o segundo passo. Esse é o primeiro. Aí você diz... Perfeito, perfeito. Eu fui muito feliz em poder inspirar você de tomar a decisão. Eu vou dar o próximo passo, né? Você diz, eu vou dar o próximo passo. E eu digo, e sócio, voltando para sócio, é complementaridade, né? Eu preciso, é o que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a gente faz a gente tem uma imersão, né, que faz, e eu gosto de lembrar as pessoas, de dizer, como é que a gente constitui as sociedades? Normalmente, a gente tem 2 formas de constituir que são básicas. Primeiro é pai e filho, mãe e filha, né? São gerações diferentes, que essas são cases porque são pessoas que viveram em mundos diferentes. E o que as transformações tecnológicas fizeram na gente é impressionante, né? Então, muitos aspectos, por exemplo, quando pega a geração do meu pai para a minha, a geração do meu pai, ela é marcada pela escassez. É que nós não temos ideia do que aconteceu no mundo antes de 1970. A gente não sabe, porque a gente não viveu. Mas você sabe como era o mundo em 40, 50, 60? Pergunte seus pais, seus avós, e comida era pouco. Comida era pouco. A gente veio ter equilíbrio em comida em 1970. Esse agro que se desenvolve no Brasil é quem está virando a chave. É que tem feito que no mundo hoje sobra comida. No mundo hoje, mas há 50 anos atrás faltava. Então tinha gente realmente... Hoje ainda tem gente que morre de fome? Tem. Mas por desequilíbrio econômico, né? Por desigualdade social, por países mal administrados, estados mal administrados, por falta do profissional administrador nos locais certos, por municípios mal administrados, fazem com que a gente ainda tenha fome. Mas a gente tem mais comida do que gente. Mas há 50 anos atrás não era assim, não. Mas a gente não sabe como é isso, a gente não viveu isso. Mas não era, faltava comida, era básico isso. Então... Oi. Quando foi falado das férias, aí eu fiquei imaginando, quando você tirou a primeira férias, o primeiro ano, de 60 dias, como você imaginou, assim, você teve algum impacto em relação, como é que vai ficar? Ou você preparou e sai tranquilo? Quem preparou e sai tranquilo? Isso não existe, não. Isso aí é lorota.
Dizer, minha primeira experiência, eu me preparei completamente, saí daqui. Lorota, não existe isso. Eu vou dizer que, mas foi muito pior, apesar de que, assim, só isso, dizer, a primeira vez que eu fui dizer para o meu pai que eu ia tirar férias dos negócios, era um absurdo. Meu pai dizia, você é doido? Como é que você vai tirar férias? Como é que o negócio vai rodar? Meu filho, o negócio não funciona sem dono, não. Quem engorda o gado é o olho do dono. Não existe isso, não. Eu digo, só que eu tenho um pensamento diferente. Eu prefiro ter o meu gado mais magro do que ter eu tenho o gado gordo e eu sem aproveitar a vida. Pronto, uma das coisas que eu lembro de dizer. Jesus Cristo dizia, quando ele estava, entre aspas, fazendo as peripécias dele, né? Que Cristo tem que ser o maior inspirador da gente. Ele pergunta, quando disseram, olha, você não pode fazer isso dia de sábado. Ele fez, peraí, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Aí eu quero fazer o peraí para o negócio de vocês. Cuidado para não virar escravo do negócio. Né? Cuidado, não dá para a gente ser escravo do negócio. Então, o negócio foi feito para lhe trazer benefícios, ou é você quem tem que fazer benefício só para o negócio? Não, o negócio foi feito pensando em você. Né? Quando você montou seu negócio, você pensou que o negócio ia trabalhar para você. Lógico, você, lá no acordo societário, você diz, eu vou entregar isso meu negócio, mas eu quero de volta. E eu não quero, eu acho que ninguém aqui quer ser escravo do seu negócio. Mas se a gente não tomar cuidado, a vida, os negócios pedem que a gente seja escravo. Meus negócios me pedem, porque meus negócios funcionam 24 horas por dia analogicamente. Tu não sabe, eu passo os meus negócios. Às vezes eu passo. Se eu for para uma festa, eu saio de lá 3 horas da manhã, eu digo, vou dar uma passadinha nos postos para ver se o povo não está dormindo, né? Mas eu faço isso. Mas eu tenho que fazer por iniciativa, por vontade minha, não por necessidade. Eu tenho que ter cuidado para que, eu digo, o grande desafio nosso como profissional de administrador e gestor do negócio é fazer com que o negócio não precise da gente. Eu vou botar isso para vocês, dizer, olha, pensem sempre, meus negócios não podem depender de mim. Aí você, se ele depender de você, você vai ser escravo dele. Exatamente nessa base, é isso que eu ia perguntar. Como é a sua rotina para você conseguir acompanhar, de certa forma, todos esses negócios? Você consegue visitar fisicamente? De quanto tempo você faz isso? Ou é só digitalmente? Não, ou só dessas passadinhas assim na madrugada? Eu digo que aconteceram diversas fases na minha vida, né? Diversas fases nessa minha relação com os negócios e com os sócios. Eu hoje, por exemplo, eu tenho negócios meus negócios de Arapiraca, eu estou em Arapiraca terça, quarta e quinta. Eu digo aqui, a minha base é Arapiraca, a minha base de negócio maior está em Arapiraca. Então, passo de terça a quinta aqui. E eu tenho um negócio, por exemplo, eu tenho uma revenda de gás em Paulo Afonso. Toda vez que dá vontade de ir para Paulo Afonso, aí o cara pensa no calor, aí o cara diz, homem, que deu uma preguiça. E a estrada, aí ó, tem buraco, ó, depois de Tapera ali, uma buraqueira danada, a estrada está ruim, há uma confusão. Aí você diz, veja bem, eu vou para o mês, e eu vou enrolando. Termina aqui, hoje, por exemplo, Paulo Afonso, eu devo ir uma vez por ano. Então, mas não é bom, eu estou dizendo, estar presente no negócio, eu recomendo. Quanto mais tempo vocês puderem dedicar fisicamente aos seus negócios, eu ainda acredito que o olho do dono engorda o galo. Eu acredito muito nisso. O que a gente tem que ter cuidado é dizer, eu também não posso me sacrificar, né? A vida da gente é sacrifício e benefício, né? É o que eu digo, é equilíbrio, sacrifício e benefício.
balanceia isso, porque assim, eu digo, faça conta. A minha primeira desacelerada é quando eu fiz uma conta, eu digo, epa, o que eu já construí economicamente até hoje permite que eu tenha, pelo menos essa vida que eu tenho hoje, eu digo, eu tenho uma vida, a gente acha, né, pelo menos, tem uma vida simples, minha vida é muito simples, tranquila. A gente acha que é, quando a gente vai fazer as contas e diz, oxe, como é que o cara tem uma vida tão simples e gasta tanto assim? Mas eu cheguei num momento que eu fiz uma conta e disse, eu não quero mais fazer um sacrifício a mais pensando num benefício econômico de que eu vou acumular e eu não vou mais gastar. Eu digo, não, vou não, acabou-se. Então, agora vamos dar uma segurada. Aí essas empresas foram todas, você foi o principal idealizador ou foi convidado, como é que funciona? Não, vou aproveitar para fazer uma propaganda da construtora Massaranduba, que o Marquinho do Aquabol, que é meu sócio, ele é majoritário, ele foi o idealizador, ele é a grande figura, eu tenho participação minoritária, mas eu tenho certeza que se perguntar a ele o quanto mudou para melhor a vida e o negócio dele com a chegada de um sócio que tem habilidades e conhecimentos complementares, eu tenho certeza que ele é muito satisfeito com isso. Mas é um negócio em que eu não apareço, eu contribuo, mas não sou de forma alguma o principal. Aí eu volto para aquela história de dizer, procurem também ver se vocês conseguem, é aquela história, o que é que a gente tem que buscar hoje, pelo menos economicamente e financeiramente. O que a gente pensa é uma receita recorrente, né, que você tenha para que você possa ter estabilidade. Então, basicamente talvez algum outro negócio que você possa ter contribuições e participações de que você leve alguma melhoria para o negócio, mas que você não seja o principal, que não dependa de você, que não esteja ali presente. Ivy, nesse negócio, você tem tipo, uma função principal, apenas um conselheiro, ou tem algum pilar que você fica, não, isso aqui é comigo, eu chego para agregar, eu vou dizer, essa minha última fase aí, eu sou muito do conselho, eu tô muito, não dá, porque, por dois motivos, pela quantidade de negócios que eu tenho hoje, eu não consigo estar na execução, não consigo mais, não dá, na operação, né? O meu expertise, né, o que eu fui lá buscar na minha ciência da administração, na experiência de conduzir negócios, eu hoje contribuo muito mais exatamente nesse papel do conselho. Eu acompanho os gestores, né, assim, lógico. Lembra quando eu falei de vocês selecionarem clientes? Eu também tenho, nos negócios, eu tenho negócio A, B, C, D e E. Tem como dizer, um negócio que eu vou uma vez por ano, ele não é um negócio A, né? Ele está ali numa posição de menos relevância, e até porque eu tenho um sócio que toca o negócio, e quando a gente vai lá para o PDCA e diz, bicho, vamos continuar fazendo do mesmo jeito? Vamos continuar fazendo do mesmo jeito? Está tudo certo. Então, precisa de pouca intervenção minha. Então, mais papel hoje muito no conselho. Mas é porque eu já estou um velhinho, né? Aí... velhinho não, só idoso. E você investiu muito na sua vida pessoal? Tipo, sua casa, seu carro? Tem algum hobby, tem algo diferente que você gostaria de ter e hoje você já realizou? Eu fui um cara, na minha vida eu fui muito pouco patrimonialista, de dizer, comprar terra, apartamento, casa, nunca fui muito disso não. Mas para mim, eu sempre fui de viajar. E isso é que, o que me move nisso aí é viajar, lugares novos. Eu, por exemplo, eu conheço 50 países. Então, não, são alguns poucos privilegiados
que conhecem 50 países. Mas eu digo, eu abdiquei de algumas coisas, de dizer, casa na praia. Não tenho casa na praia, não, meu filho. Não tenho essas coisas. Tem fazenda, eu digo, terra eu só tenho nas unhas, meu amigo. Não tem mais lugar nenhum, não tem terra, não tem uma cabeça de gado. Mas viajei boa parte do mundo, como essa, dizer, preferi ter menos remuneração econômica e mais alguma coisa que eu quero dizer, coisas que ninguém vai tirar de mim, meu amigo. Você dizer, bicho, você muitas vezes eu brinco, eu passo tá lá, no computador das empresas tem as telas de descanso, né? Aí vem quando eu passo no canto, eita, pô, isso aqui é na Eslovênia. Oi? Quase a queda era grande. Eu digo, eita, isso aqui é na Eslovênia, Lago Bled, não é? Aí a pessoa diz, oxe, tu já fosse lá? Eu digo, já. Aí você diz, são coisas que lhe trazem pequenos prazeres a cada momento do dia e fazer isso. E eu recomendo, façam coisas que lhe deem prazer, que vocês gostam de fazer. Mas muitas vezes, aprenda a ter prazer nas coisas que você precisa fazer. Porque muitas vezes o prazer é uma decisão da gente, dizer, bicho, eu não preciso fazer isso. Em algum momento era chato para mim fazer isso, era. Mas, bicho, eu tenho que fazer, eu vou fazer com prazer. Eu consigo. Para mim é muito uma decisão nossa isso aí, desenvolva as atividades com prazer, com alegria, não resmungue, meu amigo, é dizer, olha, Deus me dê discernimento para mudar tudo aquilo que eu possa mudar que me incomoda e também dê discernimento para aceitar tudo aquilo que eu gostaria que mudasse, mas eu não tenho condição de mudar, então eu preciso aceitar. No momento em que eu aceito aquilo que eu não preciso mudar e que eu foco o meu tempo e minha energia naquilo que eu posso e devo mudar, minha vida melhora muito, porque eu preciso de menos tempo, menos energia para cada uma das coisas. Tu não vai fazer uma pergunta porque estava no WhatsApp. Você falando aí, eu acho que você escolheu o melhor hobby para fazer com aquilo que você construiu para a sua vida, né? Isso. Algo que eu quero para mim. Aí, na minha limitação, hoje, né, financeiro, é isso que eu faço. Porque não adianta você ter tanto patrimônio, você vê aí tantas pessoas infelizes realmente, né, com tantos carrões e coleção de carros e mansões, e não sabe o que é ir num país fora, não conhece nada. Você, como você falou, buscar prazer naquilo que me faz se sentir, né? Eu acho que você tem o privilégio mesmo de abrir um computador, como você falou, e ver uma foto. Eita, poxa, eu fui ali. É bom demais o negócio isso. Você acorda cedo, velho? 5 horas? Eu tenho um reloginho, eu durmo às 11h45 e acordo às 5h45, eu durmo 6 horas. Quando dá 11h40, se der, eu boto para... Eu tenho facilidade. Hein? Mas você não acorda por obrigação, você querer me cortar. Você acorda porque já é um hábito seu, né? Eu acordo porque são algumas decisões de vida, né? Dizer, eu primeiro acho que dormir é perda de tempo, mas eu durmo de 11h45 a 5h45. Pode chegar lá 11h46 que eu já... 5h45 toca o despertador. Aí eu vou tomar a minha decisão. Aí eu acordo entre, às vezes, 5h45 até 7 horas eu estou ali naquela... Não parece, mas eu faço caminhada. Não parece. Uma vez na semana. Hein? Uma vezinha na semana. Não, eu tenho tentado... Eu gosto muito de praia. Eu gosto de praia. Aí eu tento fazer caminhada na praia, dia de sexta, sábado, domingo e segunda. Aí em Arapiraca eu não faço.
Só 6, 4, 3 dias, tá bom. 4. 4. É. Você tomou uma geladinha para esquecer de vez em quando esse negócio? Rapaz, eu gosto, tenho, só, eu digo, tudo na vida da gente é equilíbrio. Não, eu estou dizendo, se eu pensar hoje, eu só tomei até 1h30 da manhã, que eu fui assistir aquele peste daquele jogo do Flamengo, começo a tomar uma cervejinha no jogo do Flamengo, tem raiva, né? Que Vasco dá alegria porque perde, Flamengo dá raiva porque perde. Aí pronto. Aí eu fiquei, tava com os amigos, foi até 1h30 da manhã. Mas passei um dia meio. Tive uma ressaquinha hoje. Ah, mas eu ia contar. 45 hoje. 7h20. Mas o despertador começou a tocar 5h45. Eu. 7h20, porque eu tinha um compromisso às 8h. Se não, tem feito mais, né? Hein? Se eu não tivesse o compromisso, se o compromisso fosse só às 9h, eu tinha acordado 8h20. Assim, você é cobrado muito do sócio. Eu acho que é importante o sócio, que esse compromisso, né? E você sozinho, é que nem você falou, sem orientador, sem nada, você passa um mês acordando tarde, passa um mês acordando cedo. É uma vida meio desregada, se você não tiver muito focado no seu negócio. Você é muito cobrado. Sou. A galera lhe cobra sempre. Cobra. Às vezes eu tenho que dar um desdobres. Mas... Aqui, sobre a pandemia, por exemplo, você tem vários segmentos, o que é que você tem para passar, o que mais mudou durante antes pandemia e pós-pandemia em relação aos seus negócios? Assim, teve alguns que foram obrigados a fechar e como se comportou os seus comércios? Os meus negócios, eles pouco precisaram fechar, né? Na grande maioria deles, eles pouco precisaram fechar. Mas eu digo, a pandemia o que trouxe é essa mudança de comportamento de que as pessoas querem cada vez mais uma comunicação digital. Elas querem que você converse com elas muito mais no digital do que... Para mim, essa é a grande mudança que eu enxerguei. E a pandemia fez mudar a minha vida também. Fez, por exemplo, eu tinha alguns negócios em Sergipe, até relativamente grandes e fortes, e que eu decidi encerrar depois da pandemia. E aí eu digo, encerrei no melhor momento, que negócio, você não encerra quando está ruim, não. Você tem que ter desapego para encerrar negócio quando está bom. A hora de você encerrar negócio é quando está bom. Encerrar não, passar para frente, né? Porque você vende bem. Você vende bem. E o fato de você sempre ter o acompanhamento financeiro, como você mesmo diz, né, diariamente sabe qual é o momento, né, de agir, seja para um término de uma sociedade, para a evolução do seu negócio, que é abrir outra filial, enfim. Isso. Então, essa comunicação, né, financeira é bem importante. Fundamental, né? Porque tudo depende de dinheiro, né? Tudo, você diz, qualquer iniciativa que você for ter empresarial, ela recai no pilar econômico-financeiro. Você já chegou a vender muito, mais do que você vendia assim ao ano anterior e estava ganhando menos? Já. Já chegou essa... Já. O que você fez para sair dessa fração aí? Que aí talvez aumentou a quantidade de clientes, seu lucro talvez diminuiu por conta da inflação que aumentou. Como é que você se saiu assim no mercado? Bicho, é lei da oferta e da procura. Houve um momento em que houve, eu não posso falar do segredo no negócio especificamente, mas aconteceu comigo com isso. Eu vou dizer que de um ano para outro, num negócio que deveria aumentar 5%, eu aumentei 60% de faturamento. Mas quando você for olhar a última linha, que é o mais importante, o meu tinha ficado exatamente igual o ano anterior. E as despesas aumentaram. Para que eu quero trabalhar mais com o mesmo resultado? O que é que você faz? Infelizmente, lei da oferta e procura, aumenta o preço do seu produto, meu amigo. E aí, no ano seguinte, você vai perder 10% do cliente
e aumentar sua última linha em 30, em 40. É desafiador aí, né? E assim, nós que temos a veia comercial, a minha veia sempre foi muito comercial, por isso que para essa deficiência, eu estudei muito administração, eu fui um estudante, conto mais, de administração e de gestão. Para mim, essa veia comercial é uma dor. Você dizer, eu vou perder cliente, tem dor maior do que você dizer, o cara do comercial vai perder cliente, mas muitas vezes é saudável para o seu negócio perder algum cliente. Tem cliente que muitas vezes você cria uma relação com o cliente que daqui a pouco você está entregando mais a ele do que o que ele estava entregando. E a relação com o cliente jamais pode ser assim. A relação empresa-cliente, ela tem que ser sempre favorável à empresa. Não pode. Não pode. O cliente é quem paga pelo negócio. Então, você não pode ter um cliente que muitas vezes você tem por alguma estratégia comercial sua, ou até por assédio do seu cliente por algum concorrente seu. Então, teu concorrente começa a assediar, você tem um bom cliente, teu concorrente começa a assediar, tu vai lá e reduz margem para poder continuar atendendo. Chega um momento que você diz, meu amigo, não dá, é melhor eu te perder, é melhor eu te perder. Mas aí no caso sempre tentem ter negócio de margem, não sei, porque não sei até onde você acompanha, mas é muito diferente. Quando o negócio está com margem, meu amigo, é docinho como chocolate. Eu acho que desafio alguém que gosta mais de chocolate do que eu aqui, mas negócio com margem é docinho igual a chocolate. Por que você fez administração? Eu fiz administração, primeiro porque eu sempre quis fazer engenharia civil, na verdade. Desde pequeno eu quis fazer engenharia civil. E meu primeiro curso foi engenharia civil. Quando terminei o ensino médio, eu passei em engenharia civil na UFAL. E, para mim, eu vi administração. Eu entrei no primeiro semestre em engenharia civil e no segundo semestre eu entrei em administração, porque eu vi como um curso complementar. Eu digo, eu gosto de brincar com a nossa profissão de administração. Primeiro que a administração ela serve para tudo, né? Mas era um curso, minha primeira visão do curso de administração era complementar ao meu curso de engenharia civil. E eu sempre digo, olha, profissões mais reconhecidas como engenheiro e advogado, na verdade eles são mas o sonho deles é ser administrador. O sonho de todo engenheiro é ter uma construtora. Ou não é? Pode perguntar a eles. E qual o sonho do médico? É ter uma clínica, ter um hospital. É o que eu quero. O ápice do engenheiro é se ele tiver uma construtora. E quando ele tem uma construtora, eu vou dizer, no momento em que o engenheiro tem uma construtora, as atividades dele são muito mais ligadas à administração do que à engenharia. Ele passa 80% do tempo dele em tarefas de administração e 20% em tarefas de engenharia. O conhecimento dele de engenharia só serve para 20% do tempo dele. Um médico que passa a ter uma clínica ou um hospital, acontece a mesma coisa. Pode perguntar, qualquer um. Cadê? Um médico que passa a ter a clínica, passa a ter mais tempo na atividade de administração do que na da medicina. Olha aí. É o sonho, eu estou dizendo, o sonho de todo médico é ser administrador. E não sabe nada, né? Por isso que a gente veio para cá, não aprende nada. Esse é um dos erros que eu enxergo nos outros cursos. Todo curso tinha que ter a administração para poder ser complementar. Eu digo, a administração é o curso sócio, o melhor sócio de qualquer outro curso é o curso de administração. Pode ter certeza. Que hora, hein, bicho? Eu não posso chegar. Oi? O meu horário, Tem 3 minutos ainda. Parabéns pela sua história. Muito obrigado. Eu não perguntei nada, mas vou lhe elogiar. Muito obrigado.
Mas, sim, eu sou porque eu digo que eu sou comercial. Ei, me sigam no Instagram, pelo amor de Deus. Me sigam, o melhor sócio do Brasil, me sigam no Instagram. Eu preciso de seguidor. Eu fui colocada assim. Então, formada em administração e vou usar você como referência. muito obrigado. Quando crescer, quero ser assim. Mas eu fico muito feliz de vir aqui, da gente bater papo, trocar ideia, trocar conhecimento. Eu saio daqui também aprendendo, né? Que você vai ouvindo, vai captando, e eu digo que e dizer que cada vez recomendo a vocês, eu fico feliz, como eu coloquei no início, de ver que tem uma turma que quinta-feira está aqui, ó. Bicho, eu ralei o dia todo, mas eu fui em casa. Às vezes eu não fui nem em casa, tive que tirar direto, porque não deu tempo, pô. Bicho, eu tinha muita coisa. Não deu tempo, e eu estou aqui para ir buscar ser melhor amanhã, né? E poder contribuir mais para o meu negócio. Agradeço aí a atenção de todos. Podem anotar meu telefone, se quiserem me comunicar pelo WhatsApp. Eu demoro ou não demoro? Eu demoro a responder, mas eu respondo a todo mundo, mas às vezes eu demoro. Por exemplo, ontem eu fui para Santana, né? Ontem eu fui para Santana, eu vi um negócio com meu pai. Eu ainda tenho pai e mãe, né? Que assim, é um privilégio que eu tenho. Minha esposa tem pai também, então a gente, por exemplo, nós temos um acordo de uma vez por mês, eu vou dormir, a gente dorme na casa dos meus pais, ou dorme na casa do pai dela. Pelo menos uma vez por mês. E o dela é Campina Grande, é mais longe, é mais pesado, é mais pertinho. E os meus pais, depois da pandemia também, eles passam mais tempo na praia em Paripueira do que em Santana. Mas ontem, como eu estava com meu pai, fui para a festa de jogo do Flamengo, não sei para quê, para assistir jogo do Flamengo, pronto. Terminei, nem respondi, eu estou devendo as mensagens de ontem. Ainda se pega aqui, sabe quantos tem? Deixa eu olhar aqui. Ó. Não, só é de ontem. Tem 147 para eu responder aqui, de grupo e de mensagem. Essa aí é só dos sócios aí. Não, os grupos dos sócios estão todos em dia ali. Não, os grupos dos sócios, eu monitoro eles durante o dia todo. Tem. 999171515. MDB 2 vezes. Pronto. Beleza? Eu vou pedir desculpa a vocês, mas é que realmente com essa estrada... Eu antes saía daqui até às 10 da noite, mas... não, agora eu limitei para 9 por conta de esses buraquinhos que eu tenho me assustado. Quando você vem de lá para cá ou vai daqui para lá, aí eu estou andando... Eu antes andava 105, 110, aí eu estou andando a 90, meu amigo. Quero não. Pessoal, vocês gostaram do conteúdo do Ivo? Dá só uma para ele. Parabéns. Valeu. Até a próxima. É sempre uma honra de ter aqui. Beleza? Pessoal, Boa noite a para todos. finalizar com chave de ouro, a gente vai ter o momento network com vocês aqui, tá? Inclusive hoje vai ser um pouco mais longo. E aí que vocês aproveitem para se conectar muito. Já que a gente vai sair, o Ibn vai sair também, eu queria fazer uma oração com todos vocês, né? Até para que Deus abençoe a viagem dele e já abençoe vocês também. Também, né, Ibn? Falar que você, além de ser esse grande empresário, é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito boa, porque ele é muito católico, participa de movimentos da igreja, ele é a esposa dele. Conheço o Ibn há mais de 12 anos, apesar que eu saí dos movimentos, mas ele ficou. E ele ainda tem esse tempo disponível para estar nos movimentos, né? Sou SCC, sou equipe Nossa Senhora, missa dois dias por semana. Tem missa semanal a mais, não tem só uma missa por semana. Não é só a do domingo, não, ainda tem uma semanal. Tem que ir um dia da semana, tem que ainda tirar um tempinho para ir para a missa. Ele é a esposa. Você quer fazer a oração? Não? Eu vou orar. Oremos. Vamos fechar os olhos de todo mundo. Santo Deus, eterno Pai, ao Senhor, graças te damos, ó Deus, porque Tu és bom e misericordioso para conosco sempre. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado aqui pela presença de cada mentorado
Obrigado também porque o IBNE veio realizar essa reunião com o pessoal, trouxe muito conteúdo riquíssimo. Obrigado porque o Senhor abençoou aqui conosco. E obrigado a Deus, porque nesse momento estamos tendo a honra de falar com o Senhor. E te agradecer, Deus, por cada negócio aqui representado, por cada família. Te agradecer pela vida, Deus, porque a gente respira, porque estamos vivos aqui essa noite. Senhor, te peço em nome de Jesus que sempre possamos te colocar em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos negócios também, e que o Senhor possa conduzir os nossos sonhos, nossos objetivos e as nossas metas sempre, ó Deus. Quero te pedir uma vez especial pelo IBNE, vai viajar agora, vai para Maceió. O leve em paz, guia o carro dele, que os teus santos anjos possam acompanhar. Também te peço aqui por cada mentorado, alguns deles vão viajar também, o Senhor conhece cada um deles, o Senhor sabe disso. E eu te peço que o Senhor guie esses carros, que o Senhor guie essas famílias, que o Senhor nos abençoe, não porque nós merecemos, mas porque um dia Jesus ele deu a vida por cada um de nós. E eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Valeu. Obrigado aí. Deus abençoe vocês. Valeu aí. Valeu, meu irmão. Tchau, Zé. Eita. Um abraço na mão. Ô pessoal, vamos fazer uma foto todo mundo? Chama quem saiu aí, tira uma foto aí. Então vamos aproveitar pra vocês darem um tchau pra live aqui. Gravou? Manda um tchau aí pro pessoal que tá Gravou tudo. Vai passar pro grupo a gravação? vai ficar no grupo. E no YouTube, né? No YouTube. Já tá no grupo, já tá disponível. Júnior tá famoso aqui, o pessoal tá. Tá famoso. Essa aula foi 100% gravada e tá disponível pra vocês lá no YouTube, né? A Raíssa Vou Souza começar a gravar falou agora. muito bom, parabéns pelo evento. Aí, né? Aí, Ó, a gente vai tirar foto daqui pra lá, tá? Então pode ficar aí. Quem tiver atrás, pode subir até na cadeira aí. Vai dar pra ver todo mundo. Podem vir pro lugar de vocês. Podem vir pro lugar de vocês para as cadeiras não ficarem vazias. Pode vir mais pra frente. Duas pessoas aqui, ó. esse era o povo que tava escondido aqui, ó. Vindo aqui. Quem quiser subir na cadeira, pode subir, depois a gente pode. Vamos lá? Tem só o filho que fica cobrando, né?